Bem, e as consequências da mineração? Então, a mineração foi o carro-chefe da economia brasileira e portuguesa durante o século XVIII. A mineração transformou o Brasil na principal colônia portuguesa. E a mineração, ela trouxe como consequências, o desenvolvimento do mercado interno brasileiro. Durante o século XVIII, o mercado interno ficou muito mais aquecido devido à demanda que as zonas mineiras acabaram provocando. Porém, em relação ao mercado externo, nós temos o aumento da dependência portuguesa em relação à Inglaterra. Em 1703 foi assinado o Tratado de Panos e Vinhos, ou Tratado de Methuen, tratado comercial, em que a Inglaterra, então, ficou com vantagens, E o superávit que a Inglaterra passou a ter nesse comércio com Portugal deixava Portugal com um déficit, obviamente, Então, Portugal tinha que cobrir suas contas, seus gastos, seu déficit, com o ouro do Brasil. Então, podemos dizer que a mineração, no período colonial brasileiro, ela desenvolveu o Brasil, mas de uma maneira muito limitada. Em Portugal, ocorreram investimentos em vários setores e, em especial, devemos destacar a reconstrução da cidade de Lisboa, destruída por um terremoto em 1755. Porém, devido ao Tratado de Methuen, o ouro do Brasil acabou sendo drenado para os cofres ingleses. E, sem dúvida, ele contribuiu para o financiamento do processo de revolução industrial. Bem, em relação ao Brasil, tivemos a mudança do eixo econômico do Brasil, O eixo econômico do Brasil ficava no litoral do Nordeste e, com a mineração, ele foi transferido para o centro-sul do Brasil, Então, a mudança do eixo econômico, ela também ocorreu paralelamente a um crescimento populacional. A população do Brasil, que eram menos de 300 mil habitantes em 1700, passou para mais de 3 milhões em 1780. E, em relação à interiorização e urbanização. Então, a mineração foi uma atividade mais urbana, Então, os garimpos tornaram-se núcleos urbanos. Então, a mineração, ela dá origem a uma sociedade mais urbanizada do que a cana-de-açúcar, obviamente, porque era agricultura, rural. Bem, mudança do eixo político. A transferência da capital do Brasil para o Rio de Janeiro, em 1763, foi porque o Rio de Janeiro era o principal porto para escoar o ouro do Brasil para Portugal. Rio de Janeiro e Paraty, um porto ao sul da cidade do Rio de Janeiro, da província, na época, capitania, do Rio de Janeiro. Paraty e Rio de Janeiro eram os portos mais importantes. E devido à sua localização e aspectos portuários, o Rio de Janeiro, então, vai ter um maior incremento, Mas a cidade de Paraty também merece destaque nesse período, Bem, com a transferência do eixo econômico, do eixo político e o crescimento populacional e a interiorização e urbanização, tivemos, então, um incremento do mercado interno. Porém, nas zonas mineiras, durante muitos anos, ocorriam crises de desabastecimento e fome. Então, a área mineira, ela era uma área muito inflacionada. Então, os preços dos alimentos, eles eram altíssimos por causa da mineração. Então, apesar da mineração trazer riqueza, ela também trouxe fome, ela também trouxe problemas, Bem, no mercado interno, além do desenvolvimento de produção de alimentos nas áreas adjacentes à mineração, lá na região de Minas Gerais e também em Goiás e Mato Grosso, também é bom destacar a pecuária do sul do Brasil. A pecuária do sul do Brasil, ela vai crescer com a mineração. Então, o caminho que ligava o sul do Brasil, o caminho dos tropeiros, o caminho do sul, ligando o Rio Grande do Sul a Minas Gerais, passando pelo Planalto Meridional do Brasil. Então, nesse caminho surgiram áreas para pousadas, os pousos.
então os acampamentos de tropeiros também deram origem a cidades, né? Acelerando esse processo de urbanização. Então, pousos e feiras deram origem a cidades, como, por exemplo, em São Paulo, Sorocaba, no Paraná, Curitiba, em Santa Catarina, Lages, no Rio Grande do Sul, Vacaria, Cruz Alta, Passo Fundo. Então, essas áreas, Viamão, né, no Rio Grande do Sul, essas áreas, então, ficavam no caminho dos tropeiros, né? Então, o desenvolvimento do mercado interno e, principalmente, da pecuária sulista estavam relacionadas como consequências da mineração. A formação de uma classe média, formada por pequenos proprietários rurais e urbanos, funcionários públicos, militares, né, as tropas do governo português, que eram enviadas para aumentar o controle e a fiscalização da região da mineração. A classe média é muito heterogênea, né? Na mineração houve uma certa mobilidade social, uma certa flexibilização da sociedade, a ascensão, né, social, inclusive o aumento da alforria de escravos, né? Mas isso não fez diminuir a violência que ocorria com os trabalhadores escravos, né? Apesar de muitos conseguirem a alforria, a escravidão, a exploração brutal, a violência eram profundas. Bem, em relação ao controle da região, né, com a construção da Estrada Real e a fiscalização bem severa, com punições extremamente rígidas, houve na região também o desenvolvimento de contrabando, né? E isso estava relacionado também a um aspecto peculiar, cultural, que era a questão de que Minas Gerais virou um centro da arte sacra, né? De inspiração barroca, principalmente a escultura e a arquitetura. Então o contrabando está associado à produção de imagens sacras, os chamados santos de pau oco, né? Bem, na mineração, além do barroco, principalmente na arquitetura e nas artes plásticas, na literatura, então, o movimento mais importante foi o arcadismo, né? O arcadismo com Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Joaquim José da Maia, né? Alvarenga Peixoto. Então, esses expoentes da literatura, que eram pessoas ligadas ao clero e também à justiça, né? Então, desembargadores, advogados, juízes, formavam, então, essa camada intelectualizada que vivia na região da mineração. A mineração, ela também trouxe como consequência, né, com o aumento da fiscalização, revoltas contra esse fiscalismo exagerado que Portugal estabeleceu na região. Então, na época da mineração, um pouco antes também, mas principalmente na época da mineração, surgiram várias revoltas contra o domínio português. Essas revoltas, elas eram contra o fiscalismo, contra os abusos da metrópole, contra os altos impostos. Mas também ocorreram revoltas que tinham ideias separatistas, ideias de criar no Brasil uma república. Então, nós tivemos, em relação aos movimentos de rebeldia, né, de revolução, tivemos os chamados movimentos nativistas. Então, além da Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais teve a revolta de Filipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica, né, em 1720. E no final do século XVIII tivemos a Inconfidência ou Conjuração Mineira, que tinha ideias iluministas, proclamação da República, né? Mas esses assuntos das revoltas nativistas e emancipacionistas veremos na nossa próxima videoaula. Bem, com a crise da mineração ocorreu um fenômeno denominado renascimento agrícola. Então, com a crise da mineração, o que veio depois da mineração, economicamente falando, foi a volta da agricultura, destacando-se o açúcar, a cana-de-açúcar, o algodão, o fumo e o cacau. Em relação ao renascimento agrícola, ele foi provocado pela crise da mineração, porque disponibilizou terras de mão de obra escrava, né? Estavam ociosas com a crise da mineração. Mas fatores externos também contribuíram, né?
Então, a Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, revoltas de escravos no Caribe, nas Antilhas, foram responsáveis, então, pelo desenvolvimento da cana-de-açúcar, do algodão, do fumo e do cacau. O cacau, que era uma droga do sertão lá na Amazônia, né, vai virar um produto agrícola no sul da Bahia. A Bahia também vai se destacar na produção de fumo, junto com o Maranhão. O Maranhão, além de fumo, vai produzir também o algodão. E a lavoura tradicional de cana-de-açúcar em todo o Nordeste, né, destacando-se Pernambuco, mas também em novas regiões do Sudeste, onde se produzia, além da cana-de-açúcar, também se produzia o algodão. Bem, então, esses temas relacionados ao renascimento agrícola ocorreram no período pós-reformas pombalinas, né? Então, para concluir o módulo 3, nós vamos, na nossa próxima videoaula, além de falar dessas revoltas, falar também dos tratados de limites que foram assinados entre Portugal e Espanha desde o final do século XVII e durante o século XVIII, e também em relação às reformas que o ministro Marquês de Pombal, né, implementou no Brasil e em Portugal entre 1750 e 1777, que foi o período do apogeu e da crise da mineração. Bem, então façam todos os exercícios do módulo 3 da apostila, né, muito importantes, e nos veremos na próxima videoaula e também nas aulas online. Até lá!